Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet. Você sabe tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Bom, faz tempo que aprender uma língua nova não significa ficar restrito a um curso de idiomas, com aulas tradicionais durante algumas horas na semana. Alternativas a esse modelo já existem e são muito mais atrativas para os alunos. Aprender uma língua enquanto cozinha pratos típicos de determinado país, por exemplo, ou aperfeiçoar seus conhecimentos por meio de jogos interativos ou até em trocas culturais com professores refugiados. As plataformas digitais com vídeos e simulados de proficiência online também expandem as dinâmicas de ensino a níveis infinitos. Então, para conversar sobre as inovações recentes para o aprendizado de línguas estrangeiras, eu recebo aqui no estúdio o Felipe Dib, que é fundador do vocêaprendeagora.com. Boa tarde, Felipe, bem-vindo. Boa tarde, Larissa. Muito obrigado por nos receber. E Chan Quilachan, que é CEO e fundador do EduSync. Boa tarde, Chan. Boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigada a você pela presença. E daqui a pouco a gente conversa também com o Vinícius de Oliveira, repórter do site Porvir, nosso parceiro aqui no Conexão Futura de hoje. Eu queria conversar com vocês, começando aí o nosso bate-papo, sobre o seguinte: a gente aqui no Brasil, quem tem a oportunidade de estudar em escola particular, já toma contato com língua estrangeira, principalmente o inglês, já no ensino fundamental. Quem estuda em escola pública, na rede pública de ensino, tem contato com o inglês ou o espanhol no ensino médio. E quem pode também paga um curso de inglês normalmente para aprofundar os seus conhecimentos. Agora, um estudo recente, lançado em novembro de 2015, mostra que a gente está na posição de número 41 no índice de proficiência de inglês, realizado pela Education First, que é uma empresa de educação internacional. Na opinião de vocês, por que a gente tem esse índice tão baixo da compreensão do inglês e da fala fluente dessa língua? Larissa, posso te dizer que eu tive as duas coisas e não dei conta de aprender inglês direito quando eu estudava. Eu estudava numa escola particular e depois fiz um curso de inglês aqui no Brasil e das duas formas eu não conseguia falar inglês. Acho que o brasileiro tem alguma coisa, alguma barreira com o inglês. Eu sei que é pela origem da língua, né? O português é de uma origem latina, enquanto o inglês de uma origem anglo-saxã. E aí nós temos o espanhol também, e para mim, pessoalmente, sempre foi mais fácil falar espanhol. Mas o fato é que a Education First mostra que nós estamos aí no 41º lugar. O British Council também já fez uma publicação dizendo que 96% da população brasileira não se comunica em inglês com eficiência. Eu fui um aluno frustrado de inglês, então, para quem nos assiste, fica tranquilo, se você não fala inglês, no problem. É um problema de todos nós. Agora, o que você fez para aperfeiçoar, então? Se você teve essa dificuldade, né, na escola, mesmo fazendo um curso no seu horário alternado da escola, o que você fez para se aprofundar, então? Larissa, foi o seguinte, eu reprovei o básico, eu estudava num curso privado aqui no Brasil, reprovei o básico, cheguei em casa com aquela reprovação e falei para os meus pais que eu tinha reprovado, que eu, infelizmente, dormia durante as aulas e a aula era logo depois do almoço e o ar-condicionado era mais gelado do que está aqui. Então eu encostava e cochilava, meu Aquele amigo. Modelo muito tradicional de ensino. Aí o que aconteceu? Eles falaram, meu filho, você precisa falar inglês. E aí eu falei, mas eu tenho uma solução. E aí propus para eles ir para Nova Zelândia, formar o ensino médio numa escola pública lá. O que eu não recomendo aos nossos alunos do vocêaprendeagora.com, o que eu não recomendo a quem quer falar inglês, é um aluno frustrado como eu fui, vai para fora. Cara, isso pode dar problema, porque eu cheguei lá e não sabia falar nada. O povo perguntava para mim, Felipe, você quer suco ou água? Eu mandava um joia. Você quer suco ou água? Eu falava, não. Aí até que eu, thank you, falava pro cara, thank you. E, então, pode ser um problema você ir para fora sem saber nada, sem saber nada como eu fui.
E hoje esse é até o tema principal do nosso programa, como as novas tecnologias, né, e como ensinos alternativos podem contribuir para esse aprendizado. Eu vou querer conversar mais com você, claro, sobre Você Aprende Agora, mas eu queria ouvir do Sean, porque o Sean é americano, filho de indianos, e você já vive no Brasil há um tempo. Como você percebe o brasileiro falando inglês? Como é que você avalia o inglês de nós brasileiros? Então, foi uma coisa interessante. Eu estou morando aqui faz quase 4 anos. E quando eu cheguei aqui, como o Felipe tinha falado, quando ele foi para Nova Zelândia, eu não falei nada. Eu fiz um curso de português em Nova York, de onde eu sou. Mas quando eu cheguei aqui, eu tive que aprender, né? Então, sendo forçado a aprender realmente, eu não tinha escolha. Daí eu fiquei falando errado. A única coisa que eu consegui falar quando eu cheguei aqui era "à noite é uma criança". Daí foi quase impossível se comunicar. Mas depois de 6 meses eu fiquei mais confortável falando. Para mim, acho que é a mesma coisa para, sei lá, grande parte dos brasileiros. É difícil começar a falar, realmente. É uma coisa, tipo, envergonhoso, sabe? É difícil, tipo, ter essa confiança de falar mesmo. Quando eu cheguei aqui, eu tive como ler, escrever, mais ou menos, mas falando foi a coisa mais difícil. Eu acho que para realmente melhorar essa habilidade, tem que ficar num lugar onde todo mundo está falando e onde você não tem como não falar, sabe? Tem que ser forçado a falar. E isso realmente acho que ajudaria. Então, uma imersão, como que você fez lá na Nova Zelândia, acho que foi difícil sim, mas na minha opinião, acho que pode ser uma coisa útil, né? Para ajudar o processo. E quando você não tem como ficar falando, tipo, a sua língua materna, você não tem escolha, né? Quando isso tem não que faz parte da sua rotina familiar ou de trabalho, exatamente. Né? Então, quando eu cheguei aqui, eu fiquei conversando com minha mãe em Nova York sobre, tipo, como que foi difícil aprendendo, conversando. E ela sempre falou, tipo, fica conversando, fica tentando. E, eventualmente, chegou uma hora, eu falei, sei lá, eu tenho que falar, daí eu tenho que viver, tenho que sobreviver. Daí... E você fala muito bem, fala até como nós cariocas, fala tipo, "à noite é uma criança", fala super bem. Eu vou trazer mais um convidado aqui para o nosso bate-papo, o Vinícius de Oliveira, que é repórter do site Porvir. Vinícius, tudo bem? Bem-vindo. Oi, Larissa. Oi, Sean. Oi, Felipe. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de participar do programa. Obrigada a você pela parceria de sempre. E eu queria começar observando essa questão que o Felipe trouxe da própria experiência, né, Vinícius? Aulas muito tradicionais, aquelas aulas com duração de 3 horas, cansativas. Eu queria que você conversasse um pouco sobre a sua experiência aí no Porvir, como as tecnologias, né, as próprias redes sociais, como elas vêm trazendo benefícios, então, para o aprendizado das línguas estrangeiras. Sim, o que a gente escreve muito aqui e defende é que a tecnologia pode ajudar a personalizar essa experiência de aprender uma nova língua. O aluno hoje pode aprender, seja no celular, seja no tablet, seja no computador, onde quer que ele esteja e na hora que ele quiser. Então acaba aquele problema que a gente tem do próprio quem vive numa grande cidade, de não ter tempo para se locomover, de gastar no transporte e chegar cansado, como o Felipe disse que às vezes até dormia na aula do curso. E hoje você consegue aprender de uma maneira muito mais flexível, seja por jogos, seja por videoaulas, seja agendando horários à distância, com um professor que às vezes mora do outro lado do mundo. E isso eu acho que é muito legal, porque você aprende no seu ritmo, você consegue ter muito mais intervenções do que você teria numa aula tradicional, que muitas vezes você divide com outros 10 a 20 alunos, e aí você tem chance de conversar com o professor umas 3 vezes, e aí você fica meio acanhado, não querem ficar interrompendo a aula, e aí você fica quieto. Não, nesse caso você é direto com o professor, você tem uma experiência personalizada. Só que, lógico, como tudo que depende da tecnologia, você tem que ter uma certa autodisciplina, né? Porque senão você vai para a rede social e se distrai. Mas se você quer, talvez, progredir mais rápido do que ficar um semestre, de novo, com essa pouca chance de interação, pode ser uma alternativa e tanto. Adotar uma plataforma adaptativa, como é o caso do Sean ou do Felipe, no caso das videoaulas, que você monta uma própria sequência do jeito que você
bem entender. Eu vou aproveitar esse seu gancho, Felipe, e trazer a nossa conversa de novo para o estúdio. Vou pedir para você continuar acompanhando com a gente. Então, para conhecer mais aí dos projetos de vocês, do Você Aprende Agora e do EduSync. Felipe, você voltou então dessa experiência da Nova Zelândia e como é que foi o processo de criação do Você Aprende Agora? Como é que ele funciona? Eu voltei, fui na escola que eu tinha reprovado, pedi para ser professor. O povo falou, você tá louco? Aí depois de um tempo eu comecei a lecionar, mas percebi que eu não conseguia entregar aprendizado da maneira que eu gostaria. E aí fiz um curso de pós-graduação em ensino e aprendizagem de língua inglesa a convite de um professor que eu trabalhava na universidade. Eu estagiava lá e esse professor Ruberval, sou grato a ele até hoje, ele me convidou para ser aluno convidado dessa pós. Depois comecei a lecionar na universidade, até que em 2011 eu sofri um acidente de carro e tive fraturas do pé até a cabeça, literalmente. E aí, para agradecer a Deus de ter ficado vivo, quando eu voltei para casa, dos meus pais, depois de algumas cirurgias, onde entrou a maca, foi o quarto dos meus pais, a gente gravava daqui para cima aulas. Você já começou no processo da sua recuperação. Isso, e a gente postava essas aulas no YouTube, sem nenhuma intenção de que aquelas aulas seriam o vocêaprendeagora.com, seriam um curso de inglês estruturado, com opções VIP, com a série de coisas que nós temos hoje. E aí fomos postando aquelas aulas. De lá para cá, 18 milhões de aulas lecionadas e alunos em 181 países. Bacana. Legal. Eu vou mostrar então o site para quem está em casa, o site do vocêaprendeagora.com, está aí na sua tela. Como o Felipe falou, são mais de 18 milhões mais de 18 milhões aulas assistidas, muito bacana. A gente tem aqui uma plataforma toda preparada. A gente pode dizer que vai ao encontro disso que o Vinícius falava, Felipe, de você poder personalizar o seu aprendizado? Com certeza. E você comentou, Larissa, que aulas de 3 horas, né? Nossa aula tem 3 minutos. A nossa aula tem 3 minutos de duração. Nós sugerimos que o nosso aluno estude 10 minutos por dia. Ele vai assistir cada aula 3 vezes. Primeiro ele entende o conteúdo, na segunda vez ele escreve tudo que aparecer na tela, ele vai escrevendo no caderno dele, e na terceira vez ele repete na frente da tela tudo que ele escutar em inglês. E ele fala mesmo, é importante que ele escute a voz, é importante que você escute a sua voz falando inglês, se você estiver nos assistindo e quiser assistir nossa aula. E aí, se ele for aluno VIP, todas as nossas aulas são grátis, Larissa. Porque isso é um ponto importante, porque a gente muitas vezes entende da gramática, as pessoas entendem da gramática, conseguem ler, mas na hora de falar trava, né? Parece que fica aquele bolo, né? E por isso que a gente pede para que ele repita somente na terceira vez, porque nós já fizemos com que ele escutasse tudo 3 vezes. Ele já entendeu, ele já leu e escreveu, e agora é a hora dele falar. E aí, sempre peço para os nossos alunos, fale mesmo, listen to your voice speaking English, escuta a sua voz falando inglês, não é para repetir mentalmente, porque muita gente repete mentalmente, Xan. Aí a gente enfatiza para que o aluno repita mesmo, ele começa a escutar a voz dele falando inglês, começa a se acostumar com aquilo falando inglês. E aí, complementando o que o Vinícius disse, o grande diferencial do ensino online é que nós conseguimos medir em real time o desempenho desse cara. Mesmo. A gente consegue ver como que ele foi naquela lição, qual foi o desempenho dele naquele quiz. E aí eu reforço o que o Vinícius falou. O cara pode estudar a hora que ele quiser, do local que ele quiser, e aí nós, como curso, temos a capacidade de escala, né? Nós estamos aqui, eu estou conversando com a Larissa agora, com o Xan, mas tem mais de 30 mil alunos assistindo nossas aulas nesse momento. Legal. Então, isso é muito legal e isso somente a tecnologia consegue atender. O Xan está aqui concordando absolutamente com o Felipe. O Xan é o fundador e CEO da EduSync. Eu queria que você explicasse um pouco essa plataforma. A EduSync é preparatório, se eu estiver equivocada, por favor, você me corrija, para quem vai fazer o exame TOEFL, que é um exame, logo que você termina o curso, os alunos que querem continuar, querem ser diplomados em inglês, fazem essa prova que mede as habilidades da sua proficiência em inglês. É isso mesmo, Xan? Isso mesmo. Então, um pouco sobre a história da empresa. Eu cheguei aqui trabalhando numa outra startup. A gente estava trazendo tablets da Índia, embutido com conteúdo educacional, para distribuir para instituições educacionais aqui no Brasil. Mas durante esse processo, eu fiquei conversando com várias pessoas nas escolas de inglês.
sobre as dores deles. Só para entender um pouco mais como funciona a indústria e tal. E a única coisa que eu percebi é, no final das contas, quando chegar a hora de fazer o exame de inglês, que seja o TOEFL, também tem outros, o IELTS, ou TOEIC, tem vários. Infelizmente, eles não têm como se preparar de um jeito adequado para tirar uma nota alta na prova. E para entrar numa faculdade nos Estados Unidos, tem que ter uma nota muito alta. Mas agora, também aqui no Brasil, tem empresas que estão usando essas provas para as pessoas mostrar a proficiência de inglês mesmo. Então, se você quiser melhorar ou arrumar um emprego melhor, tem que fazer uma prova de inglês. Porque muitas vezes até no currículo as pessoas colocam que são Exatamente. Nível intermediário ou fluentes em inglês e na prática não é muito bem assim que ocorre. Exatamente. Agora, como o Brasil está olhando para fora, e tem várias empresas nacionais que também estão olhando para fora para expandir, eles têm que ter funcionários que têm um nível básico de inglês. Daí, a gente, como o Vinícius e Felipe falou, a gente começou a usar inteligência artificial para melhorar as marcas da prova em si. Então, como que a gente faz isso? O mais que um aluno usa o sistema, fica na web ou no Android, e você pode usar como que você quiser. Tem uma grande parte que está gratuita também, como o Felipe falou. Vocês têm um aplicativo também, Temos, assim, também é um aplicativo disponível para o sistema Android. Isso mesmo. A gente percebeu que aqui no Brasil tem várias pessoas na classe média que têm celulares de Android, mas não tem um laptop, não tem computador. E daí, criando um aplicativo para essas pessoas, realmente está democratizando o processo de preparação para esses exames. Eu vou mostrar aqui a plataforma, então, o site da EduSync, edusync.com, vamos colocar aí na tela. Rapidamente, como é que está escrito aqui que é uma plataforma adaptativa de treinamento. Por que adaptativa? Adaptativa significa que o mais que o aluno usa o sistema, o mais que o sistema aprende das deficiências deles, mostrando exercícios focados nessas deficiências especificamente para melhorar a marca na prova. E também uma outra coisa que a gente percebeu aqui é importante envolver os professores nesse processo. Não é só para os alunos. Então, a gente desenvolveu um sistema para permitir os professores realmente entender o que está acontecendo na sala de aula. Quando você tem uma sala de aula de 20 alunos, não tem como entender as necessidades de cada um. Daí, através da EduSync Professor, eles podem rastrear o progresso de cada aluno em todas as habilidades que estão na prova. Muito bacana. Eu vou trazer de novo o Vinícius aqui, eu vou voltar com a imagem dele para a nossa tela para a gente conversar a nossa conversa aqui por Skype. Pronto. Tá aí, Vinícius, tá me ouvindo? Claro, eu tô sim, perfeitamente. Vinícius, tem uma questão interessante que eu acho que vai muito ao que a gente está conversando aqui, que é o seguinte: quanto mais jovem a gente aprende inglês ou outra língua estrangeira, mais fluente a gente fica nessa língua, mais capacidade e habilidade de compreender e falar essa língua a gente tem. Isso é muito interessante, como a tecnologia vai cada vez mais chegar perto das crianças, né, e dos jovens, porque eles estão sempre conectados, eles estão sempre acessando a internet. Esse é um ponto importante também dos benefícios da tecnologia, a gente começar a aprender mais cedo ainda. Sem dúvida. Tanto que uma das matérias de maior sucesso nossas aqui foi uma vez que entrevistamos uma neurocientista americana e ela dizia que o período mágico vai até os 7 anos, por questões biológicas e até termos mais complicados do que eu poderia explicar, mas em resumo é isso. Por questões biológicas, o cérebro assimila com maior facilidade essa nova língua, digamos, além da língua materna. E lógico, você dá um uso, um motivo mais claro, uma justificativa mais clara pelo uso da tecnologia para uma criança, que ela não vai ficar só num joguinho, só assistindo vídeo, ela vai jogar para aprender, sabe? E eu acho que isso meio que serve para tranquilizar os pais, sabe? Na abordagem, no contato das crianças com a tecnologia, porque é inevitável. Elas vão estar conectadas cada vez mais, faz parte do mundo delas e é natural esse tipo de coisa. Mais do que foi para a minha geração, mais do que foi para a geração anterior, é inevitável. Então, se a gente conseguir dar um motivo para estar conectado, motivo para ficar jogando, se distraindo e sem que a criança perceba, estar aprendendo,
Eu acho fantástico. Sabe? Melhor ainda. Vinícius, a gente tem uma questão importante, já foi tema também nosso do Conexão, tema aí de uma reportagem de vocês do Porvir. A gente, no ano passado, em agosto, a gente tinha mais de 8.400 refugiados no Brasil, né? Um número que dobrou aí em 5 anos. E há um projeto muito bacana, que é o Abraço Cultural, que pega esses professores para ensinarem as suas línguas mães para os brasileiros. Conta um pouquinho para a gente, então, dessa experiência que é muito bacana. Sim, até aproveitando o gancho das Olimpíadas, em que a delegação de refugiados foi uma das mais aplaudidas na entrada da cerimônia de abertura. O Abraço Cultural é um projeto que está no Rio e está em São Paulo também. Ele usa refugiados são os professores, então você aprende inglês com sírio, francês com congolês. Você vê que você desloca aquele eixo, vou aprender francês só com o órgão oficial da França, inglês só com o órgão oficial dos Estados Unidos ou da Inglaterra, e você cai numa experiência mais vivencial. Você vai aprender inglês enquanto aprende um pouco mais sobre a culinária, sobre a experiência de vida desse professor, porque eles trazem consigo histórias muito marcantes, emocionantes até. Você vai aprender, enquanto aprende alguns passos de tango, no caso de espanhol, e é muito interessante, porque muitas vezes, no caso do Felipe falando que ele vinha da escola para um contraturno, e aí você já passava 4, 5 horas sentado numa sala de aula, ouvindo um professor, uma aula expositiva, e no caso do Abraço Cultural, não, você tem uma interação maior com o professor. Apesar de estar dentro de um espaço destinado à educação, você consegue uma interação e uma empatia muito maior com o professor. E eu acho que isso pode ajudar a acelerar esse aprendizado de língua, seja a pessoa que está num nível mais básico ou no mais avançado, que aí aprende para a vida, não só para um teste ou para um certificado, sabe? Isso eu acho o mais gratificante, o mais que me atrai na experiência deles. A gente teve a experiência de conversar com um dos fundadores do Abraço Cultural e foi realmente um projeto que nos marcou bastante. Vinícius, olha, o tempo está voando, a gente já está caminhando aí para os minutos finais do programa, então eu queria mais uma vez agradecer a sua participação. Continue conectado com a gente, eu vou voltar a conversa aqui para o estúdio, mas desde já eu vou me despedir. Mais uma vez, obrigada pela parceria de vocês, viu? Eu é que agradeço, Larissa. Obrigado, Chan. Obrigado, Felipe, pela participação. Até a próxima. Chan, Felipe, eu queria, para a gente finalizar esse papo, realmente está muito bom e está passando muito rápido. Eu queria saber da função do professor. Vocês acham que um dia a tecnologia pode substituir a função de professor? Na verdade, na minha opinião, não. Acho que essa interação humana é fundamental para aprender uma língua, especificamente. E como que eu mencionei, o que a gente está fazendo, a gente está trabalhando junto com os professores para criar ferramentas especificamente feitas para eles, para que eles possam rastrear o processo de aprendizagem dos alunos e realmente entender as necessidades de cada um. Eu acho que essa combinação, as duas coisas juntas, né, a tecnologia junto com os professores, isso é o chave para melhorar a educação, geralmente, e nas línguas, nesse mundo de línguas estrangeiras, acho que é fundamental ter as duas coisas, né? Você tem que ter a tecnologia para melhorar o engajamento dos alunos, como o Felipe estava falando durante as aulas de inglês, é bem difícil ficar acordado, né? E para mim também era a mesma coisa em português, mas usando tecnologia, você geralmente fica mais engajado, né? Você pode até trazer a tecnologia para dentro das suas Exatamente. aulas, né? O que a gente está fazendo com alguns pilotos que temos aqui no Brasil, os alunos estão levando seus próprios aparelhos, tipo bring your own device. Eles vão para a aula com o celular na mão, eles ficam fazendo os exercícios durante a sala de aula, durante a aula de inglês, junto com os professores. O professor está andando na sala de aula, olhando, vendo, tipo, se alguém tem problema, levanta a mão, eu vou lá atender e a gente pode ficar aprendendo junto. Isso é a ideia. Muito bacana. Felipe, por favor. Larissa, eu estou de acordo com o que o Chan falou e também acredito que você pensa da mesma forma. Não existe educação sem professor. Não existe. O pessoal fala, a tecnologia vai substituir. Não. O professor vai sempre existir. Enquanto houver educação, precisa de um professor.
Agora, hoje nós temos recursos que o professor utiliza para melhorar a sua aula. Nós temos milhares de professores no Brasil que usam as aulas do vocêaprendeagora.com para explicar verb be em 2 minutos. Ou para explicar present perfect em 3 minutos. Então, o professor, qual que é o papel do professor nesse momento? É um papel de facilitador, é um papel de um cara que vai cada vez mais dizer I don't know, não sei, porque as perguntas são cada vez melhores, cada vez mais aprofundadas. Você tem um menino lá que às vezes entende mais do que você daquele tema que você está trazendo para a aula. E é entender que nós temos tecnologia que permite medição em real time, permite atender muita gente ao mesmo tempo, permite flexibilidade, mas que também nós precisamos da socialização, que é a grande parte que trava o online. E também a democratização da tecnologia, né, Chão? O acesso, aumentar o acesso. Isso mesmo. Eu acho que é muito interessante isso. Acho que através da tecnologia, com todo mundo com um celular, né, que seja um Android que custa $10. Então, na Índia é o caso. Acho que na Índia, se não me engano, tem mais celulares do que pessoas hoje em dia. E 90% dessas pessoas estão usando Android. Então, através disso, a gente pode melhorar o nível de socialização durante a sala de aula através dos celulares. Sei lá, um grupo de alunos lá na sala de aula junto com o professor. Ô, Felipe, você viu esse exercício aqui? Estou com um problema. A gente pode trabalhar junto, né? E também acho que tem vários modelos que já estão implementando esse conceito no mundo inteiro. Gente, nosso tempo está super estourado, então eu queria mais uma vez agradecer a presença de vocês, parabenizar aí pelos projetos. Eu vou mostrar rapidamente o site do Porvir, do nosso parceiro aqui representado pelo Vinícius, conversou com a gente, está aí, porvir.org. Eu estou até na matéria, se eu não me engano, do site do EduSync, da preparação para o TOEFL. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais aí do EduSync, também pode acessar o site do Porvir. Aproveitando que eu estou falando do EduSync, então eu vou mostrar mais uma vez o site edusync.com. Você que já terminou aí o seu cursinho de inglês ou está na reta final, quer fazer o TOEFL, quer se aperfeiçoar no aprendizado do inglês, acesse aí o EduSync, uma plataforma muito bacana para o seu treinamento para esse exame. E aproveitar e mostrar o site. Sumiu aqui? Vou abrir rapidamente. Então, vocêaprendeagora.com. Vou pedir para a gente colocar então o endereço. Aqui estou com outro site. Não sei porquê, perdão, Felipe, mas o site fechou, mas vou pedir para a gente colocar aí o crédito. Ó, vocêaprendeagora.com. Perdão, mas está aí o endereço, no problem. Muito obrigada. Okay. No big deal. No big deal. Posso despedir como eu sempre faço? Pode, por favor. Então, thank you very much. I'm Felipe Gibi. See you next class. Thank you. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia de sempre. Eu lembro que a gente vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura. Os horários estão aí na sua tela e todos os dias, a qualquer hora do dia e da noite, no site futura.org.br/Conexão Futura. Tchau, até a próxima.